Olá, Diogo, prazer em tê-lo aqui conosco para conversar um pouco sobre essa nova revolução automobilística que é o carro elétrico, né? Isso, Ari. Bom, cumprimentar quem nos assiste nesse momento. Realmente é uma revolução mundial, né? Não só um fenômeno, digamos assim, no Brasil, mas não só no Brasil, no mundo inteiro, né? É uma mudança na realidade, de conceito em relação à emissão de poluentes e, fundamentalmente, também redução de gasto, né? De consumo, do que você tem de valores que você gasta anualmente para ter um veículo, né? A posse de um veículo, digamos assim. Perfeito. Eu tenho lido e escutado algumas dúvidas sobre o carro elétrico e a gente vai aproveitar para a gente esclarecer para quem nos acompanha sobre esse tema. Primeira coisa qual seria a razão fundamental e qual o perfil ideal para se deixar um carro a combustão por um carro elétrico? Vamos lá. Vamos fala na realidade, né, popular. A redução de gasto é fundamentalmente acho que o fator principal, né? A gente hoje procura sempre reduzir gasto, né? Seja em casa, seja no trabalho. Então, o que a gente procura é reduzir o gasto mensal. Em segundo plano, digamos assim, mas também tão importante quanto, seria a questão ambiental, né? Você tem isso. Se a gente pensar isoladamente o meu carro, que ele polui, é praticamente nada, mas vai somando o carro do vizinho, o carro do primo, o carro, né? Então, o que isso contribui? Essa mudança de postura na redução de poluentes no mundo é gigantesca. Então, são os dois fatores principais que, na minha opinião, são os relevantes, os mais relevantes. A questão financeira, né? A redução de gasto, e a questão ambiental, a redução de poluentes, né? E o perfil do público alvo? Ari, hoje, na realidade, não tem um perfil pré-estabelecido. A gente, pra você ter ideia, na marca que eu represento hoje, a gente tem um portfólio que atende o cliente que tem um carro para, essencialmente, um uso urbano e um carro 7 lugares com autonomia muito maior, de 500 km, para viajar. Então, inclusive caminhonete nesse portfólio. Então, atende a todo o perfil hoje. Agora, tem uma expressão muito antiga, Diogo, que continua sendo usada no dia a dia, que é a tal da conta de padaria, né? Aquela conta simples, objetiva. Para quem tem um carro hoje a combustão, como é que ele deve fazer a conta para ver a viabilidade disso em termos de diluição desse investimento? Perfeito, ótima pergunta. Isso é uma coisa que eu faço muito no dia a dia, né, no trabalho, inclusive com a equipe. Assim, você tem uma redução, se você não tiver energia solar, inclusive é uma outra dúvida que o pessoal pergunta muito, se você tem energia solar, não é necessário. Mas a gente vai daqui a pouquinho para esse capítulo. Vai entrar nesse caminho, né? Vamos lá. Você vai ter quanto você roda por mês de quilometragem. Vou dar um exemplo simples. Se o cliente ele roda 300 km por mês, um uso basicamente urbano, ele vai gastar em torno aí, dependendo do carro, em torno de R$300 de combustível, né? De combustível fóssil no caso, seja diesel, gasolina, enfim, mais ou menos R$300. Se a gente pegar um veículo lá com um motor elétrico, um carro elétrico, ele vai pegar esse veículo aí e vai calcular 80 centavos, pegando Paraíba, que é mais ou menos o valor do custo médio de 1 kW na Paraíba, e vai multiplicar pelo tamanho da bateria, o que seria o tamanho do tanque, né? É o que vai entregar a autonomia. Então, ele vai pegar 80 centavos, fazendo a conta rápida aqui, 80 centavos, vamos pegar um carro médio que a gente tem 45 kW de capacidade de bateria. É como se fosse 45 litros de combustível, né? Perfeito. Fazendo uma analogia mais fácil de entender. Então, a gente pega 80 centavos vezes 45. Ele vai gastar exatos R$36 para andar esses mesmos 300 km. Então, ele sai de 300 para mais ou menos R$36 de gasto para andar o mesmo percurso. Perfeito. Uma outra dúvida que tem nesse segmento é a seguinte: quais são os cuidados básicos diferenciados que um carro elétrico merece da parte do seu proprietário? Na realidade, não tem nenhuma especificação de cuidados diferente de um veículo a combustão. Uma coisa muito comum que eu escuto no dia a dia, por exemplo, mas eu posso de repente ultrapassar uma área alagada no veículo elétrico, será que o carro dá choque? Isso é muito comum. Ou na chuva, né? Exatamente, ou na chuva não tem esse risco, a bateria, independente da marca, ele é totalmente isolada, então não tem risco de choque. E uma coisa curiosa é que não é recomendado nenhum nem outro, tá? Então, se eu ultrapassar uma área alagada com um veículo, nem combustão, nem elétrico é recomendado. Mas, se for uma questão de você estar num ambiente que não tem outra forma, é mais seguro no carro elétrico do que na combustão pelo seguinte fato: o carro a combustão, ele aspira o ar para fazer a combustão. E o motor elétrico não tem isso. Ou seja, na hora que o veículo a combustão ele aspira o ar, essa água a água no caso, né, que vai estar no ambiente alagado, vai para o motor e vai danificar o motor. No carro elétrico não tem, porque não tem essa absorção de ar no motor.
Perfeito. E ainda sobre esse assunto, colisões, abarroamentos de forte impacto, alguma diferença no carro elétrico? Nenhuma diferença, nenhuma diferença. Muita gente até questiona, Diogo, mas eu vou precisar trocar a bateria? Não. A bateria de um carro elétrico hoje, aí ela é feita para durar aproximadamente 1 milhão de quilômetros. Isso de durabilidade com uma eficácia ainda de 80% de vida útil após esse período. Se a gente trocar isso, vamos colocar em números práticos no dia a dia, né? O que é que isso representa na prática para o consumidor? A média do brasileiro ele anda 20 mil quilômetros por ano. Então, se a gente dividir isso aí, daria 50 anos de vida útil da bateria. Ou seja, você vai comprar o carro, trocar o carro, a pessoa que comprou vai trocar de novo, enfim. É um ciclo praticamente infinito, porque 50 anos de duração é gigantesco, é um tempo muito grande. Perfeito. O material do carro, fora a parte de motor, é idêntico a um carro de combustão? Idêntico. Aí vai de tecnologia de cada montadora, na realidade. A construção da carroceria em si, né? Por exemplo, na indústria, na marca que eu represento hoje, a bateria ela compõe a própria estrutura do carro. Então a estrutura no assoalho do carro, que é totalmente isolado, ela está lá a bateria, que faz parte da estrutura do veículo, inclusive melhorando a estabilidade do veículo em caso de curva, porque ele baixa o centro de gravidade. Mas o resto do veículo, digamos assim, a parte de... Aí é o que a indústria, o que cada montadora pratica em relação à segurança e em relação à leveza da carroceria, entendeu? Mas aí não tem diferença de um veículo a combustão para um veículo elétrico. Outro assunto, qual é o custo de manutenção, dessas manutenções periódicas de um carro elétrico? É muito mais baixo. Outra pergunta interessante que você fez. Vamos pensar o seguinte, um motor a combustão ele tem muito mais componentes do que um motor elétrico. Eu vou falar de forma bem simples. Vamos pensar num equipamento qualquer que ele tenha 10 componentes. E vamos pensar no outro equipamento que ele tenha 2 componentes. A probabilidade de quebra é maior no de 10 ou no de 2, né? Então você tem muito mais probabilidade de quebra ou de qualquer defeito num produto que ele tem mais componentes do que de menos. Exatamente essa relação do carro elétrico com o carro a combustão. Você tem um custo de manutenção de revisão muito mais baixo, porque você tem muito menos componentes a verificar. E, se for o caso, substituição. Há diferença de preço de emplacamento de carro elétrico para carro a combustão? Bom, há diferença gigantesca. Hoje a Paraíba isentou, hoje não, já faz 2 meses que isentou o IPVA do veículo elétrico. Então é mais um incentivo que o Estado dá nessa mudança de postura, até em relação à questão ambiental, né? E, em contrapartida, para o consumidor, reflete no bolso. Então você tem aí, se você tem um veículo que anualmente você gasta 4, 5 mil reais de IPVA, no carro elétrico você não tem essa conta, é totalmente isento. Diogo, outra questão, quanto tempo se leva para carregar essa bateria em média desses carros elétricos? Tem 2 formas de carregamento, tá? Todo veículo elétrico, o cliente, em algumas montadoras, ele compra a estação de carregamento, que seria o posto em casa, a gente brinca muito dizendo isso, e algumas montadoras, que é o caso da que eu represento, ela entrega ao consumidor de forma gratuita, que custa em torno de 10 mil reais, o carregador Wallbox, que é o seu posto em casa. Então você está na sua casa, na sua residência, e você carrega durante a noite. E como você faz no seu qualquer telefone? Tomada. Na verdade, você instala um equipamento, que é esse Wallbox, é uma tomada específica que você carrega o carro. E outro ponto de carregamento, aliás, no caso são 3, né? Eu falei do Wallbox, que é o que você instala na sua casa equipamento, e você vai carregar durante a noite. Existe um portátil, para quem, por exemplo, se eu quiser viajar no carro e não tiver onde eu carregar, existe um portátil que você compra, basicamente com o carregador do seu telefone, você compra e leva na viagem. E aí sim uma tomada de 20 amperes normal, de parede. E o outro seriam os carregadores rápidos, que são os eletropostos, que hoje já estão cada vez mais presentes nas rodovias, nos postos, enfim, nas cidades. Então você para reabastecer como abastece um veículo a combustão. Você para num eletroposto, você tem lá um aplicativo que você baixa, faz o abastecimento, demora em torno aí de 30 minutos, 15 a 20 minutos, dependendo do que você precisar de carga de energia, e segue viagem. E nas outras 2 modalidades o tempo é de quanto? Em casa, por exemplo? Em casa vai ter, depende do tamanho da bateria, que é o tamanho do tanque, digamos assim. Vai demorar 45, você citou há pouco. Em torno de 6 a 7 horas. 6 a 7 horas. Perfeito. E a intermediária de... Aí um pouco mais, em torno de 12 horas. Que seria uma viagem, digamos assim. Lembrando sempre que numa viagem você não vai estar a bateria zero, né? Estou pensando no ciclo aqui de carregar do 0 até 100%. Então você precisaria, nesse que você está na sua casa, de em torno de 6 a 7 horas, pensando de 0 até 100. Mas se você chegar em casa, por exemplo, eu cheguei em casa e eu estou com 80% da bateria cheia, eu posso recarregar esses 20%? Deve até, não tem nenhum problema.
não tem aquele medo de viciar a bateria, que era uma coisa que se pensava muito antigamente. No celular, principalmente. Exatamente, você não precisa esperar baixar para 0% ou próximo disso para carregar. Então você pode manter o carro 100% carregado e aí o tempo cai absurdamente. Você precisar de 6 horas para carregar, vai carregar em 1 hora. E para qualquer uma dessas 3 modalidades, nenhum problema de encurtamento da vida útil da bateria. Nenhum problema, nenhum problema. Ele pode carregar em qualquer tempo, a qualquer tempo, sem preocupação com nem a vida útil, nem a diminuição da capacidade de absorção, digamos assim. Que seria a vida útil da bateria, né? Como é que está atualmente, Diogo, o mercado, eu sei que é incipiente ainda, está nascendo, mas o mercado de usados de carros novos? Olha, de carros elétricos. De carros elétricos. E usados. Realmente você fala uma coisa interessante, eu digo muito para o cliente de forma muito transparente. A gente não pode pregar o achismo nem a futurologia, não é verdade? Mas a gente trabalha com números. Então o que é que a gente faz de probabilidade? O que é que faz um mercado ou um carro ele ter um valor de revenda positivo futuramente? É a quantidade de carro que está na rua, né? Então isso serve para o carro a combustão e serve para o veículo elétrico. Quanto mais se vende hoje, mais a probabilidade disso ter uma repercussão positiva no futuro. Os carros que estão há mais tempo no Brasil, a gente já consegue ter um número real. Então a gente já consegue ter um valor equiparado hoje, em termos percentuais, logicamente, né? De depreciação e, em alguns casos, até uma depreciação menor do que o veículo a combustão, já nos dias de hoje. E outra coisa, qual é a fatia, já que o carro elétrico pesa na venda nacional? Me parece, inclusive, que no mês passado nós tivemos um recorde em termos de cota parte de participação no mercado automotivo, né? Já vem batendo recorde consecutivo de emplacamentos, né? Venda e consequentemente de emplacamento, já representa hoje aí aproximadamente 5 até um pouco mais de % do mercado total. Isso comparando o mercado total, né? O elétrico já tem uma participação bem acentuada. Se você analisar a projeção de fechamento desse ano, deve crescer em torno de 70% a 80%. Era que a indústria, aí pegando híbrido e elétrico, emplacasse em 150 mil carros esse ano. Esse número já bateu agora em novembro, e já foi ultrapassado. Então a expectativa, e a gente sabendo que dezembro é o mês mais forte, né? Não só para o segmento automotivo, mas para vários segmentos, então a expectativa é que esse número chegue até em torno de 170 mil carros. O comentário mais recorrente que eu escuto das pessoas que andaram em carro elétrico é o silêncio do interior dele, né? É verdade, é uma coisa que impressiona. E até o cliente, mas eu até não sei quando é que está ligado o carro, quando é que está desligado, realmente, e é um conforto, né? E o cliente que passa a andar no carro elétrico, ele sente muito o conforto, de modo geral. Porque o carro, ele te entrega uma questão acústica muito diferente de um veículo a combustão. Realmente é diferente. Para situar aqui, para quem nos está acompanhando, fazer um paralelo de explicação e de oportunidades entre o elétrico, sobre o qual falamos até agora, e o híbrido, que é uma espécie de estágio intermediário, né? É verdade, a gente pode dizer que sim. Apesar que a gente tem uma preocupação muito grande de mostrar ao consumidor o tipo de necessidade que ele precisa, ou melhor, entender a necessidade que ele tem para, esse fim, entregar a ele o produto que ele mais precisa. Mas sim, a gente pode falar que seria um carro à transição. Então tem muitos clientes que têm um certo receio, ainda querem o veículo elétrico, mas tem um pouco de receio, e aí o veículo híbrido seria uma boa opção. Porque ele vai ter as duas situações. Você vai ter um motor elétrico, no nosso caso, por exemplo, a gente tem a opção de andar no modo 100% elétrico. Em alguns casos, você tem uma autonomia de 100 km no modo 100% elétrico, então gastando zero gasolina. E numa viagem mais longa, ele tem a opção de aí sim ter o conjunto, né, o híbrido, que nada mais é do que um motor a combustão associado ao motor elétrico. Então eles sempre trabalham em conjunto. Então ele vai ter uma redução no consumo. E já é vantagem por si só, né? Em relação ao veículo a combustão, o híbrido já é uma vantagem grande, porque já reduz muito esse consumo do veículo a combustão. E em alguns casos, sim, funciona meio com a transição do cliente entender como é que funciona, ter um pouco mais de segurança e aí sim passar para o elétrico. Eu gostaria que você falasse um pouco da empresa que você representa e dos modelos que estão disponíveis, tanto do elétrico quanto do híbrido, e para que o pessoal tenha uma ideia de preço. Vamos lá. A BYD, a marca que eu represento hoje, é a líder mundial no segmento de eletrificação. Quando a gente fala de eletrificação, a gente está falando de híbrido e elétrico, né? É uma empresa chinesa, né? Chinesa, uma empresa chinesa. É hoje a líder mundial, não só em vendas, mas em tecnologia. Pra você ter ideia, a BYD
e ela está onde está hoje no mundo, não há por acaso. Nós temos hoje 9 centros de pesquisa espalhados no mundo. Perdão, 11. Desculpa até a falha. É um erro para melhor, né? 11 centros de pesquisa espalhados no mundo. O que é que ela faz com isso? Desenvolvimento de novas tecnologias. Em torno de 90 mil engenheiros trabalhando em desenvolvimento de tecnologia, novas tecnologias. 90 mil engenheiros. É um negócio absurdo, por isso que cresce tanto. E, pra você ter ideia, são diariamente solicitados em torno de 12 registros de patentes, diariamente pela BioID, dos quais 9 são aceitos. Então, a tecnologia embarcada nos produtos BioID hoje é fora do normal. Tanto é que a bateria hoje que a gente usa, que é a Blade, é a bateria mais evoluída do mercado. Então, dito inclusive pela concorrência, ela está 5 anos à frente de qualquer bateria hoje no mercado. Então, inclusive sobre a questão de segurança. É a bateria que não explode, não tem risco de explosão. Vários testes já foram feitos, inclusive o consumidor ele pode até entrar lá nos buscadores de internet e colocar lá bateria Blade BioID, teste de perfuração. Nesse teste é feita uma perfuração, que é o que causa a explosão normalmente, porque é o contato do oxigênio com alta temperatura, né, em momento instantâneo, e ela não explode. Então isso é a tecnologia desenvolvida pela BioID, entregando ao cliente na ponta segurança e eficiência, né? Aí são quantos modelos elétricos atualmente comercializados aqui em Campinas, pelo menos? Aqui a gente tem um portfólio completo, já aqui em Campina Grande. Desde julho a gente já está operando com o showroom completo. Nós temos o Mini Dolphin, que é o carro hoje, carro-chefe, junto com o Dolphin, inclusive são os 2 carros mais vendidos no Brasil. Aí é uma briga interna, uma briga doméstica, digamos assim, para ver quem paga mais, uma boa briga. Mas são os 2 carros hoje que mais vendem no Brasil elétricos, são o Dolphin Mini e Dolphin. Aí a gente tem os SUVs elétricos, que são o Yuan Pro e o Yuan Plus, os 2 100% elétricos também, porque hoje tem uma demanda de veículo um pouco mais alta, né? O veículo SUV, a categoria SUV. E temos aí os 2 carros mais, o Seal, que é um SUV esportivo, né? De alta performance, é um carro que entrega 531 cavalos de potência. Detalhe, tá? O veículo elétrico ele tem um torque instantâneo, é uma coisa curiosa. A percepção de direção de um veículo elétrico é totalmente diferente de combustão. Até então a gente não sabia que tinha um delay da aceleração, da hora que você ligava, dava partida, e a aceleração existe um delay. E a gente só vai enxergar, que é o momento da combustão, né? É natural. É rápido, mas é um delay. A gente enxerga muito isso hoje em dia no carro elétrico, porque na hora que você pisa no acelerador, ele entrega o torque total imediato, instantâneo. Então é muito diferente o comportamento do carro em relação a um veículo a combustão. E aí a gente tem esse carro que é o esportivo, depois dele nós temos mais 2 carros que são de carros de perfil mais altos, que aí são SUV de 7 lugares, um carro maior, e um outro sedã executivo também, com autonomia também bem interessante de 500 km, fechando aí o portfólio hoje no Brasil. Perfeito. Nessa largada desses 2, o preço está em torno de quanto? Vamos lá, eu costumo dizer que a BioID hoje ela atende toda a necessidade, todo o perfil de cliente, é o que você me perguntou no começo. A gente tem um veículo que parte de 115.800, que é o Dolphin Mini, até carro de 540 mil, que seria o TAN e o RAM. Então, partindo aí de carro compacto, uso urbano, carro hatch médio, que seria o próprio Dolphin, aí passando para esportivo, SUV e 7 lugares, que seria um SUV maior de 7 lugares. Isso nos elétricos, né? Aí pagando o híbrido, que a gente também tem o híbrido, né? A BioID entrega os 2 produtos. A gente também vai ter SUV, vai ter o sedã, também híbrido, e vai ter recentemente lançada a picape. E aí vai de quanto a quanto? O preço vai de quanto a quanto no caso dos híbridos? O híbrido a gente tem hoje o carro de R$170 mil a 380, que seria a caminhonete. Só uma curiosidade no item anterior. Esses modelos que você mencionou, de carro elétrico, do básico, chamamos assim, até o carro de entrada que seria do carro de entrada, até o top de preço e de desempenho, muda muito o consumo, o desempenho? Sim, o que vai mudar, na realidade, 2 coisas ali. Boa pergunta. Primeiro, o que a BioID entrega no veículo de entrada, no veículo Dolphin Mini, é muita coisa que já tem no veículo top de linha, no veículo premium, digamos assim. Então, o cliente que entra no Dolphin Mini, ele tem uma percepção de veículo premium, e de fato ele só que no preço de carro tido no Brasil como carro popular. Então, a gente entrega, por exemplo, carregador por indução, banco do motorista com regulagem elétrica, direção elétrica, painel digital, internet nativa do próprio carro. Então, é uma tecnologia embarcada muito superior que você não encontra em carros nesse preço no Brasil a combustão, e já entrega nesse carro. Em relação a desempenho, aí sim tem uma diferença grande, porque você tem ideia, esse carro ele entrega 75 cavalos de potência.
O carro, vamos pegar aqui o mais caro da gama, que seria o TAN, ele entrega 517 cavalos de potência. Então é um carro que entrega uma potência bem diferenciada. Então a autonomia varia? Varia. O Dolphin Mini, a gente tem uma autonomia urbana, né, em torno de 280 a 300 km com uma carga. E o TAN, você vai ter uma autonomia mais ou menos aí 500 km, porque a bateria já é maior. A sua empresa também é agressiva em condições de pagamento? Também. Inclusive estamos na Black Friday já. Já fez uma redução grande de preço nos 2 carros híbridos que a gente tem, que são os líderes do nosso portfólio de vendas, uma redução gigantesca. Tem carro com desconto de R$25 mil, que é uma condição muito, muito agressiva. Fora isso, em taxa zero, que a gente também fomenta essa modalidade de pagamento diferenciada. Mas um desconto muito agressivo, de até R$25 mil hoje, que a gente já tem na Black Friday. Perfeito. E o autofinanciamento vai até quantos meses ou é através de parceria com o banco? Até 60 meses. Até 60 meses consegue financiar o banco parceiro da montadora. Perfeito. Para fechar, ninguém me perdoaria se eu não perguntasse quem tem carro usado, se vocês recebem ou não. Sim, recebemos. E hoje o grupo que eu represento tem como a gente tem várias marcas no grupo, a gente tem um poder de recebimento um pouco melhor. Então a gente consegue receber um valor, digamos que um pouco acima do mercado, devido a esse portfólio que a gente tem de marcas no próprio grupo. A gente tem interesse, inclusive, nisso. Deu alguma informação adicional que você acha importante acrescentar em relação aos carros elétricos? Eu acho assim, Ari, é importante que o consumidor tenha, até parabenizo a iniciativa de comunicar e de informar, né, nesse sentido. É um assunto hoje que está em evidência, né? Mas que o consumidor que tem interesse ou pelo menos curiosidade, que vá até a nossa loja, por exemplo, bater um papo com nossos consultores, tomar um café e conhecer. Não necessariamente comprar. Mas a gente atende muito cliente lá, eu faço questão disso, inclusive, que o consumidor entenda o que é o veículo elétrico, dentro da sua necessidade principalmente. Que é importante você visualizar o que é que ele vai representar na sua necessidade, no seu dia a dia. Né? Então, acho que isso, eu convido até quem tem interesse em conhecer sobre o produto, vá até a loja, fica ali na Avenida Brasília, no início da Avenida Brasília, conhecer os produtos, sem necessidade de comprar imediatamente, e bater um papo com a gente para entender como é que funciona esse mundo de veículo elétrico. E há também uma filial em João Pessoa, não é isso? Sim. O grupo hoje nós temos 14 operações da marca BYD espalhado no Brasil. Mas João Pessoa também a gente representa. Lembra o endereço de João Pessoa? João Pessoa ali na BR-230, ali mais ou menos um pouco antes do viaduto do shopping. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, estamos à disposição.